Professor Ari, haverá vagas no próximo concurso do MPU para o meu estado? Professor, eu sou do Tocantins. Haverá vagas para o Tocantins? Professor, eu sou da Bahia. Haverá vagas para a Bahia? Professor, eu sou do Mato Grosso. Haverá vagas para o Mato Grosso? Gente, essa pergunta me chega todo santo dia, aqui no Instagram, no YouTube, no meu e-mail, em todo lugar. E como é uma dúvida recorrente, uma dúvida justa, eu vou ajudar vocês a entender melhor a dinâmica das nomeações. A primeira coisa para te dizer é a seguinte, ó. O Procurador-Geral da República, o chefe do MPU, já informou, né, inclusive essa informação está lá na petição inicial da ADI 7710, que há cerca de 500 cargos vagos de técnico administrativo e pelo menos 1.000 aposentadorias de servidores técnicos administrativos para os próximos 4 ou 5 anos. Isso está lá consignado na petição inicial da ADI 7710. Ele usou esse argumento como justificativa, né, para antecipar, né, o julgamento, pedir celeridade no julgamento dessa ADI. Então o próprio PGR informou que há esse quantitativo de vagas, ou seja, pelo menos aí 1.500 cargos vagos até o final do prazo de validade do próximo concurso. Então, quem ficar aí entre os 1.500 da lista nacional, com certeza vai ser chamado. Tá, mas eu preciso dizer como é que funciona a lógica de nomeações. Tá? No último edital, por exemplo, para você entender a lógica, tá? No último edital, por exemplo, houve vagas imediatas, assim, ó, para 5 ou 6 estados do Brasil. Nós temos hoje 26 estados e o DF, mas o edital só previu vagas imediatas para 5 ou 6 estados. E olha só, vagas imediatas, assim, ó, uma vaga, sabe? 2 vagas, 3 vagas para o DF. Foram 3 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. Isso quer dizer que vão nomear pouco? Não. Professor, então isso quer dizer também que não há nomeações para outros estados? Por exemplo, não houve vaga no último edital para o meu estado. Então nenhum servidor do último concurso foi nomeado? Foi lotado no meu estado? Também não. Olha só, em praticamente todos os estados da federação, a despeito e não obstante não haver vaga imediata no edital, nem previsão de vaga para aquele estado, em praticamente todos os estados da federação, houve lotação de servidores do último concurso do MPU. Então, gente, não é porque no edital não há, por exemplo, isso vai se repetir no próximo, não é porque no próximo edital não virá uma vaga, por exemplo, nem cadastro de reserva para o seu estado, que não haverá vaga para o teu estado, que não serão nomeados servidores do próximo concurso no teu estado. Agora, certamente é mais difícil de conseguir lotação nos estados em que não houver vaga imediata. Por que que o próprio MPU só coloca lá 6 estados, por exemplo, com vagas imediatas? Porque a prioridade de lotação é dos servidores que já estão ocupando o cargo, por meio de concursos internos de remoção. Então, as vagas dos demais estados que não estavam contemplados no edital são prioritariamente destinadas a servidores do órgão, para quem já é servidor. A prioridade é para eles, para evitar, né, que os próprios servidores entrem com ações, né? Pô, a gente tem prioridade, a gente é servidor, a gente quer, pô, quando surgir uma vaga para estado tal, primeiro vocês ofertam para a gente, depois para os novos servidores. Então essa é a lógica, o órgão não se vincula, o órgão não cria expectativa nos próximos aprovados, é uma prioridade dos servidores. Então esse é um benefício para quando você estiver lá. Então vamos supor que você passa no concurso do MPU para técnico administrativo lá entre os 1.000 primeiros, você está entre os 1.000 primeiros da lista nacional. Então são 2 listas. Então, por exemplo, se o edital prevê vagas imediatas para alguns estados, você vai concorrer para aquele estado e para a lista nacional. Para aquele estado e para a lista nacional. Suponhamos que o primeiro lugar daquele estado foi nomeado, por exemplo, o Acre. O primeiro lugar de técnico administrativo foi nomeado para o Acre, ok. E surgiu uma vaga na lista nacional para um estado que não estava no edital, por exemplo. Estado, por exemplo, da Paraíba. Surgiu uma vaga para Paraíba, que nenhum servidor, que eu acho difícil acontecer isso, né? Mas suponhamos, numa hipótese de nenhum servidor que já está no cargo demonstrar interesse na vaga da Paraíba. É algo impossível? Quase impossível. Mas suponhamos que nenhum servidor quis ocupar a vaga da Paraíba. Aí, aquela vaga que ficou ociosa porque nenhum servidor quis ocupar, vai
para nomeação dos aprovados do concurso. Isso acontece em todos os estados. Por exemplo, Rio Grande do Sul, um dos estados que mais nomeia. São Paulo, um dos estados que mais nomeia. Para o Rio Grande do Sul, no último concurso, houve, né, vagas para técnico administrativo. Nomearam, acho que uns 100 técnicos aqui para o Rio Grande do Sul. E olha só, foi um dos estados, ou foi um dos concursos que menos nomeou. Tem muita gente falando aí, nomeou pouco, não vou fazer. Não faz, então continua sem fazer. Por exemplo, surgiu uma vaga, por exemplo, para Santa Catarina. Também acho difícil nenhum servidor não querer, né? Sempre vai ter alguém querendo para Santa Catarina. Mas ninguém quis. Vai para a lista nacional. Então, naturalmente, a conclusão que chego é: o mais importante no MPU é, claro, você está bem colocado na lista nacional. Porque a maioria das nomeações vão para lá. Aquelas vagas que não estavam previstas no edital, ou aqueles estados que não tinham vaga imediata no edital, vão ser esses estados, nas vagas desses estados que forem surgindo com o tempo, de exoneração, de aposentadoria, né? Por mais que não estivesse no edital, elas vão sendo supridas pela lista nacional, porque não houve vaga para aquele estado na lista do edital, a lista estadual. Então, onde é que eu me socorro? Na lista nacional. Então, a conclusão que chego, cara, se você vai fazer MPU, vá de coração aberto para ocupar o seu cargo, para ser lotado num estado diferente do seu. Repito, não é porque não haverá vaga no seu edital para aquele determinado estado que não pode ser nomeado para lá, que você não pode ser nomeado para lá. Então, eu conheço muita gente, o cara fez pro Piauí, por exemplo, tava lá na lista de policial, né, na lista, sei lá, uma vaga pro Piauí, e surgiu uma vaga pro Pará. Porra, surgiu uma vaga pro Pará porque nenhum servidor policial quis ocupar aquela vaga. Quem já estava lá já pediu para voltar para Brasília, por exemplo. E aí ficou aquela vaga ociosa. A quem que eles foram se socorrer? Na lista nacional de policial. E aí o próximo a ser chamado da lista nacional de policial estava, sei lá, em 4º lugar para o Piauí. Mas surgiu a vaga para o Pará, ele não tinha expectativa de ser chamado para o Piauí. Não havia expectativa de nomear alguém para o Piauí, porque não tinha vaga lá. Pô, assumo na hora, vou para o Pará. Com 1 ano, com 2 anos, o cara consegue ir para Brasília. Vai voltando para perto de casa, vai morar num lugar com uma qualidade de vida melhor. Então é assim que funciona. Vai fazer MPU, vai de coração aberto e com a certeza de que provavelmente você não será nomeado no seu estado, a não ser que você fique muito bem classificado entre, sei lá, os 5, 10 primeiros daquele estado específico, tá? Aí sim você tem a certeza de que você vai ser nomeado para aquele estado. Fora isso, concorra para ficar bem na lista nacional e de coração aberto para ir para outros estados. Pessoal, quais estados que mais nomeiam? Galera, DF. DF é o estado que mais nomeia. Seguido aí da Bahia, são estados maiores, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tá? E os estados do norte, Pará, Amazonas, tá? Tocantins, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, são os estados que mais nomeiam. Por quê? Todo mundo que vai para lá, a maioria das pessoas que vão para lá são de outros estados. E o MPU tem a tradição de abrir concurso de remoção ou 1 ou 2 vezes por ano. Ou seja, esses servidores que já estão há pelo menos 1 ano no cargo, lá no Pará, no Amazonas, tal, que são de outros estados, eles pedem remoção na hora. Geralmente eles pedem remoção com 1 ano já. Então sai, ninguém ocupa a vaga, fica lá a vaga. Então aceite a ideia de que você pode ir para o norte, se surgir uma vaga, mas com a certeza de que em 1 ano, no mínimo ali, quando abrir o próximo concurso de remoção, você já vai ter direito de ser removido. Por exemplo, no último concurso de remoção, surgiu vaga, por exemplo, para Santa Catarina, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? E muitas pessoas que estavam no norte pediram remoção para esses estados, para o Distrito Federal. Então é assim que funciona. Resumindo, não é porque não há vagas imediatas para determinados estados que você não deve fazer o concurso. E se você tem abertura para mudar de estado e se ficar lá por 1 ano, por exemplo, 1 ano, né, aguentando, às vezes você vai ser lotado numa cidade ruim mesmo. Mas, pô, é só 1 ano da sua vida ali. Você vai ser bem pago para isso. Depois você pede remoção. A gente sabe das dificuldades das regiões do Brasil. Tem lugar do Nordeste que é difícil de morar. Quem cresceu aqui no Sul, por exemplo, Santa Catarina, quem cresceu no Rio Grande do Sul, vai sofrer muito lá. Tem gente que vai, passa 3 meses e pede para voltar, pede exoneração porque não aguenta. Tem gente que vai pro Norte, não aguenta e volta. Mas se você tem essa abertura, vai, velho. Pessoal, quais os cargos que mais nomeiam? Gente,
técnico administrativo, que é um cargo que exige nível superior. Inclusive, a portaria ontem confirmou, o próximo concurso vai ser em nível superior. Inclusive, tecnólogo, aceita tecnólogo sim. Qualquer tecnólogo reconhecido pelo MEC. Qualquer graduação. Tecnólogo é graduação, tá, gente? Segundo lugar, analista judiciário, área jurídica, por bacharel em Direito. Brasília, também os lugares que mais nomeia para técnico. Brasília, tá? Brasília, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas, os estados maiores, Pará, tá? E os outros estados nomeiam pouco. Alguns estados, dificilmente você vai conseguir ser lotado lá. A não ser que você já tenha no mínimo uns 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, por exemplo, Paraíba, né, Santa Catarina, Florianópolis, por exemplo. Dificilmente você vai conseguir ser removido para cá, porque, mano, todo mundo quer vir para cá. Então, o edital não prevê vaga, então realmente são aqueles servidores que têm mais tempo de casa. Mas os outros estados que têm uma dificuldade maior de locomoção, estados mais pobres, mano, sobra vaga nesses lugares aí. Então é isso, você tem que ir para esse concurso com esse coração aberto aí, com essa certeza de que você vai para o estado mais pobre, às vezes, para uma cidade difícil. Mas é isso. Logo logo você está em casa. Conheço colegas aí que passaram e já estão morando a 20 quilômetros de casa da cidade, né, trabalhando, na verdade, numa cidade a 20 quilômetros da cidade natal dele, tá feliz. Isso com 5 anos de casa. Outro cargo que nomeia muito, que vai nomear muito no próximo concurso, pode ter certeza, policial do MPU, por conta das aposentadorias. O quadro de policiais do MPU é bem envelhecido. A idade desses policiais é mais avançada, então é natural que o próximo concurso, inclusive já há previsão de curso de formação para 300 policiais. Isso é uma fonte interna que o Matheus Santos me passou. Os cargos de analista especializados, por exemplo, gestão pública, enfim, é provável que esses analistas de gestão pública sejam lotados em capitais de estados. Geralmente são lotados em capitais dos estados. Agora, perito, analista na área de perícia, só Brasília. Geralmente na sede dos órgãos MPT, MPDFT, MPF, só Brasília. Então é isso. O cargo que vai mais nomear, técnico administrativo, seguido de analista judiciário, área judiciária, e terceiro, policial do MPU. O resto vai nomear muito pouco. Eu acho que o analista de gestão pública vai nomear um pouquinho, mas não muito, tá? Os técnicos já suprem essa demanda. Então gente, é isso aí. Eu preciso falar a real, até para não criar expectativas falsas em vocês. Ah, você pode ser nomeado não sei onde. Não tem. Geralmente você vai ser nomeado numa cidade ruim, que é o que sobra, que os servidores que já estão no cargo deixam lá aberto, beleza? Então é isso, galera. Lembrando, nós temos o curso básico bem feito para o MPU, para os cargos de técnico administrativo e policial do MPU, com todo o conteúdo programático, conhecimentos básicos e específicos, além de um acompanhamento dos mentores. Eu, mentor da turma de policial do MPU, e o Matheus Santos, que é servidor do TRT, aprovado na PRF, também mentor da turma de técnico administrativo. Então é uma turma completa para você realmente, inclusive tem ciclos de estudos, né? Tem metas de estudos semanais para a gente acompanhar vocês lá, beleza? Tamo junto, forte abraço, dá o like no vídeo se você gostou dessa informação e comenta alguma coisa. Professor, eu quero ir para qualquer lugar, para onde me mandar eu vou. Professor, não, já desisto do concurso, não tenho disponibilidade para viajar, para ir embora. Ok, é um direito seu, beleza? Forte abraço, tamo junto.